E aí, pessoal, vamos começar a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre paleta de cores e um conteúdo bem resumido e completo ao mesmo tempo. Então, vou dar uma passada em todas as partes importantes de vocês saberem sobre a paleta de cores, tá? Mas também de forma resumida. Bom, para começar, eu queria falar sobre os códigos das cores, tá? A gente conhece alguns códigos e às vezes a gente pode ficar um pouquinho confuso em relação a eles. O mais conhecido é o RGB, tá? E a gente usa ele para as cores em telas, monitor. Por quê? Porque o RGB é a mistura de cores em luz. Então ele funciona tanto no celular, no computador, quanto também em holofote de eventos, por exemplo. Tá? No RGB, a gente tem as cores primárias vermelho, verde e azul. Por isso a sigla Red, Green and Blue, ok? E a junção dessas cores primárias dá o branco, ok? Ele não dá preto. Cores em luz, quando são todas misturadas na mesma proporção, elas nos entregam o branco. Existe um código chamado Hex, né, que é a abreviação de hexadecimal, que é um código para a gente aplicar as cores, né, na internet. É um código que ele também vai estar entregando as cores em RGB, e ele é um código mais fácil da gente estar utilizando. Todos os programas, todos os sites usam ele, que é um código com 6 dígitos seguidos de uma hashtag, ok? De uma cerquilha, beleza? Então, decora isso daí. O RGB vai de 0 a 255. Então, são 3 números. Um número para o vermelho, um número para o verde e um número para o azul. Depois disso, a gente tem o CMYK, que funciona bem parecido, só que a diferença é que o CMYK é para as cores em pigmento, cor física, ou seja, impressão, tinta, guache, camisa, tecido, né? E CMYK, ele significa ciano, magenta, amarelo, né, yellow em inglês, e o K é o preto, tá? Adição de preto. É a palavra key, que é chave em inglês. Por quê? Porque no pigmento, se a gente mistura todas as cores primárias, a gente não tem o preto, a gente tem o marrom. Então, eles adicionam esse preto para equilibrar na mistura, ok? Então, o CMYK vão ser 4 códigos sempre, beleza? Quando a gente for imprimir alguma coisa, a gente precisa enviar as cores em CMYK. Lembrar de sempre converter de RGB para CMYK antes de enviar para a gráfica. E o que é a Pantone? A Pantone ela é uma empresa, na verdade, privada, que criou o próprio sistema de cores, criou o próprio código de cores, e eles têm um código universal, tanto para monitor na tela, quanto para impressão. E a proposta deles é que tenha um código, uma fidelidade muito grande da tela para o físico, ok? Mas é paga. Vamos lá, continuando então. Agora, a escolha dos tons, quando a gente estiver criando uma paleta, o que a gente tem que levar em consideração para escolher as cores e os tons? Bom, em primeiro lugar, a concorrência. Aqui a gente pode ver algumas empresas, né, no ramo de bancos digitais. E aí, só com as cores, a gente consegue já identificar quais bancos digitais são esses. Eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem identificar, tá? Mas o importante é o seguinte, mesmo que a psicologia esteja bem aplicada, que a estratégia para a escolha daquela cor seja excelente, se você escolhe a cor que um concorrente direto seu está usando, isso prejudica bastante o seu cliente, ok? Então, observe a concorrência direta. Aqui a gente tem Nubank, Inter, na direita, Next, que é o verde, o preto é o C6 Bank, o azul claro é o Neon, o azul escuro é o Digio, o amarelo é o Will e o rosa é o It. Percebe como eles têm uma variedade absurda de cores. A gente não vê nenhum aqui vermelho, porque muitos bancos físicos já usam o vermelho, ok? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, obviamente, é a psicologia das cores. Ela não é exata, ela sempre varia, ela depende de muitos outros fatores, além de somente um estudo da psicologia, tá? Mas a gente precisa levar em conta. Não é à toa que a gente vê essas cores aí muito repetidamente no mercado, né? Existem várias empresas da área de alimentos que usam vermelho, amarelo, branco. Mesmo que a gente pense logo de cara no McDonald's, a gente tem também o Burger King, a gente tem pizzarias, o Pizza Hut usa essa combinação de cores. Por quê? Porque é uma combinação de cores que, na psicologia, geram fome e sede. Da mesma forma, o motivo de qual os hospitais ou várias outras empresas da área da saúde usam o azul, o verde claro principalmente, o azul escuro já é mais tranquilo de usar, e o branco, tá? Porque traz paz, tranquilidade, acalma as pessoas. Um hospital, né, muito agitado não é nada bom, então eles sempre querem passar calma, né? E o preto, cinza escuro, cinza claro e o branco, eles são muito usados em 2 tipos de segmentos, né? O segmento de tecnologia e o segmento de luxo, moda de luxo. Por quê? Porque eles são cores que transmitem isso pela psicologia.
Então a gente percebe que é importante sim levar em conta a psicologia. E a terceira coisa que a gente pode levar em conta para escolher uma cor é o conceito, porque a psicologia das cores, ela não define 100% em como a gente vai interpretar a cor, mas também a nossa história, memória, cultura, né, uma comida, a gente associa alguma coisa que a gente já viu antes, ok? Um exemplo disso, claro, são os alimentos, né? A gente pensa em café, a gente já lembra da cor marrom e do preto. Não é à toa que muitas cafeterias e marcas de café usam o marrom e o preto. Às vezes até o vermelho, que se aproxima um pouco. Assim também como lojas de açaí usam o roxo. Mas existem outros casos diferentes, como por exemplo o do exército, que eles usam a cor verde e marrom por causa do ambiente onde eles estão atuando, das florestas, da terra, né, para disfarçar. Então isso é uma associação. E outros casos mais criativos ainda, como por exemplo do Natal, que usa vermelho, dourado e verde, e a gente não sabe dizer exatamente o motivo de cada cor. Existem várias fontes, né, de criação desse conceito, mas misturaram ao longo do tempo, ao longo da história, né? E então definiu que as cores do Natal são essas. Então mesmo que o vermelho, o verde e o dourado possam significar coisas diferentes, a gente já entendeu que essas são as cores do Natal. Então assim a gente pode criar novos padrões de cores. Bom, além da psicologia das cores e de todos esses fatores para escolher a nossa paleta, a gente precisa observar a proporção da paleta. Por quê? Porque a proporção da paleta vai ditar também como a gente interpreta psicologicamente aquela cor. Aqui a gente tem um exemplo da mesma paleta, o azul claro, o branco e o preto, mas dependendo de como a gente colocar essas cores, né, dentro de uma imagem, a gente tem sensações diferentes. A gente claramente poderia criar uma marca infantil, mesmo que seja masculina, mas uma marca infantil, com o uso da paleta acima, e abaixo a gente já não tem a mesma sensação, a gente já tem mais peso, a gente poderia usar para tecnologia, a gente pode usar alguma coisa mais madura, mais séria, né? Então, repara bem como muda 100%, né? Uma é leve, outra é pesada, uma é séria, a outra é mais descontraída, uma é mais jovem, infantil, a outra é mais madura. Então, isso é muito importante de se observar. E um macete para a gente definir qual é a proporção das cores é a regra do 60-30-10, que é o seguinte: toda a imagem que a gente estiver visualizando, toda peça de arte, vão ter sempre essas três funções, tá? A cor de base, que geralmente vai ser a cor predominante no fundo, a cor de apoio, que é a cor que tem contraste para os textos e elementos, e a cor de destaque, que mesmo que não tenha um contraste tão grande quanto a cor de apoio, é uma cor que salta aos nossos olhos, é uma cor diferente, né? Um exemplo aqui, eu estou usando preto de base, branco de apoio, verde de ênfase, mas do lado esquerdo, onde está o texto da matéria, eu estou usando branco de base, preto de apoio e o verde como ênfase no título. Tá? Ou seja, a gente pode inverter esse 60-30-10, mas é importante que a gente respeite em cada imagem, ok? Lembrando do equilíbrio que a gente traz na sensação. Bom, a gente tem também a variação dos tons. E como é que se dá isso? Dá por esse código aqui. Talvez vocês já tenham visto esse código e se perguntado o que ele significa. HSB ou HSV, é a mesma coisa. Ele é uma sigla para Hue, Saturation and Brightness, que é matiz, saturação e luz, né, brilho. E o V, né, na versão HSV, é value, de valor, tá bom? Mas a gente pode usar HSV, tanto faz. E são três fatores que mudam a tonalidade de uma cor, tá? São três variáveis: a variável do brilho, saturação e a matiz. A saturação, a gente sabe que é a adição de cor, né? Então, a gente sempre para a direita adiciona mais saturação, vai ficar com uma cor mais viva, tá? O brilho para cima, ok? Sempre para cima, onde a gente vai deixar a cor mais brilhante ou mais clara, se aproximando do branco, tá? E se a gente quiser uma cor mais escura, é só a gente descer o brilho para baixo. A mesma coisa, uma cor pastel, a gente desce um pouco a saturação, tá? E a matiz é o fator que escolhe qual é a cor primária ou secundária que vai estar sendo utilizada para variar o tom. Aqui a gente tem uma reta, mas geralmente ela é vista em círculo, tá bom? Por causa do círculo cromático, beleza? Então, quando vocês criarem uma cor, vocês podem observar essas três características. E para terminar, vamos falar sobre temperatura. Por quê?
Porque as cores, como elas são derivadas das cores primárias, caso ela tenha uma proporção maior de azul na mistura, ela vai ser uma cor fria. E se tiver uma proporção maior de vermelho ou magenta, ela vai ser uma cor quente. Por isso, é importante a gente observar, porque nem todo verde é frio, nem todo verde é quente, ok? Nem todo rosa é frio, nem todo rosa é quente. Existe sim uma diferença e isso traz sensações diferentes também. Mas, falando para edição de fotografias, a gente percebe que na natureza quase tudo é mais quente do que frio. Por isso causa uma estranheza quando a gente aplica azul, né, ou tons frios em fotografias, tá? Então preste bem atenção nisso, caso vocês precisem aplicar alguma cor fria na fotografia, deem preferência para as partes escuras, para as sombras, ok? Mas tudo que é claro vai muito melhor com cores quentes. Bom, a gente finalizou a aula, o teste já está sendo colocado lá no grupo do Drive. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no privado ou no grupo da mentoria, ok? E até a próxima.